Boa tarde a todos. Boa tarde. Há 2, 3 semanas atrás nós combinamos que falaríamos um pouco acerca do pensamento linear e do pensamento quântico. De maneira alguma tivemos o propósito de fazer uma aula de física aqui. Não um posicionamento apenas na ciência, mas um momento em que nós consigamos especialmente enxergar a caminhada da humanidade, na caminhada da humanidade, pessoas que foram na soma com todos, alcançando um nível de raciocínio que permitiu trazer maneiras de ver o mundo, maneiras de usar nossa capacidade mental, que foram grandes contribuintes para nós. Nós estamos aí vivendo essa coisa boa do momento da física quântica já instalada e muitos estudiosos nos trazendo sínteses, nos trazendo conceitos e etc., que é uma beleza. Mas nós precisamos conhecer um pouco melhor acerca do pensamento linear e saber que o quântico, o pensamento quântico, de maneira alguma, ele quer desvalorizar o linear. Isso é como quando nós conseguimos enxergar num determinado patamar e que juntos com a humanidade, entregues à busca de nós mesmos, nesse processo cósmico maravilhoso, nós irmos alcançando momentos melhores, momentos maiores, irmos conseguindo fazer uma abertura de consciência que nos permite ver melhor o mundo, as pessoas e as coisas, e que nós tivéssemos aí a intenção de desvalorizar quem nós fomos, desvalorizar o que pensávamos antes. Não, nós continuaremos valorizando quem somos, só perceberemos que já avançamos um pouco. O quântico é isso, é percebermos que já conseguimos enxergar de forma diferente e ter uma visão de desdobramentos melhor. Nós não estamos aqui para desvalorizar cada coisa no seu momento, mas o Espiritismo estará sempre, na medida dos nossos encontros, estará sempre nos oferecendo subsídios para alcançar o novo. Porque o novo nos permite maior abertura. E tem condições de nos ajudar a ser pessoas mais felizes. Nós colocamos aqui alguns de nossos companheiros de jornada, que a gente vai ver na linha do tempo o quanto essa gente foi forte e o quanto ela foi importante naquele momento, o quanto ela é importante até hoje, porque ela é a base, é quem formatou a base para chegarmos onde estamos. Eu vou ler uns esboços de textos que fomos tentando montar e depois nós trabalharemos a chave que está no quadro. O pensamento linear tem a característica de expor as ideias de forma reta, constante e regular. Tem um começo, meio e fim rígidos, ou seja, começa de um evento que desencadeia diversos pontos, contras e a favor, até chegar a uma conclusão também sempre rígida. Valoriza muito a sequência, enquanto o pensamento quântico valoriza e busca estudar consequências, desdobramentos, no mundo das múltiplas possibilidades. O pensamento linear, ou linear cartesiano, é sem dúvida o mais predominante modo do homem pensar até agora. Tem suas raízes em Aristóteles e é sacralizado com Descartes na modernidade. Sustentado pela lógica binária, binário é sempre 2 pontos, preto, branco, espírito bom, espírito ruim, espírito de luz, espírito obsessor. Estou trazendo esses exemplos porque
são muito pertinentes numa casa espírita. É claro que esse binário está por aí, nas mais variadas formas. Sustentado pela lógica binária, esse tipo de pensamento identifica os opostos de um dado fenômeno e, a partir deles, desenvolve correlações que irão sustentar a formulação de um dado conhecimento. Então, a gente já está vendo um dos pontos que nós já podemos fazer uma autoatualização, essa questão dos opostos. Os opostos nós temos visto que o que nos trouxe são guerras, são inimizades, são pessoas radicais e etc. Olhando para um dado fenômeno a partir da lógica clássica, que é o pensamento linear, o objeto de estudo é dividido em várias partes e em seguida é feita a análise de cada parte em separado. Formula-se várias categorias, grupos, subgrupos, para a classificação e especializações de cada parte. Fica evidente o quanto esse modelo é fragmentador e reducionista. Esse tipo de lógica de pensamento deve ser acrescido de um processo, através de um processo, que possa nos fazer ver com mais amplitude o mundo, as pessoas, as coisas, os fatos, os acontecimentos. No sentido da lógica clássica, o objeto de estudo desaparece, entre aspas, o desaparece, em partes que obstruem a visão do todo, separando o objeto cada vez mais em partes menores, despedaçando-o para análise. Perdem-se as relações do fenômeno com os vários contextos. Reduz-se o fenômeno a meros conceitos cristalizantes, como se eles por si só se esclarecessem. Essas construções teóricas, embora possam mudar ao longo do tempo, enquanto não se descobrem outras relações, são tidas como universais e válidas em qualquer espaço e tempo. E a questão é, mudando o espaço, mudando o tempo, muda-se os valores, a maneira de enxergar, o padrão de inteligência, e aí já requer uma nova forma de pensar. A medicina é um bom exemplo. Dissecou o corpo humano em sistemas, órgãos, células, genes, criou um campo de conhecimento altamente classificatório. O olhar do médico tradicional é abordar os sintomas relatados pelo paciente e, a partir dali, buscar uma relação com o corpo teórico conceitual. Já bem aceito esse modo pela comunidade médica. Em geral, o indivíduo aí é reduzido a um conceito, tipo, ele tem câncer, ou ele tem asma, ou ele tem doença autoimune. Assim, com uma nova visão, assim, com uma visão mutilada, o tratamento busca atingir somente as partes que estão prejudicadas, desconhecendo a relação da doença com o corpo como um todo. Esse corpo como um todo, que para nós é espírito, perispírito e corpo, é algo do qual nós não poderemos mais fugir. Certamente que esse modelo da medicina tradicional tem seus benefícios, porém, ressalta-se também o desaparecimento do homem como um ser ao mesmo tempo sutil e concreto, imerso em um polissistema simbólico que exerce impacto em todas as suas manifestações. Tratando partes separadas, não tratando esse todo, também não trata o homem sutil. E ele vai continuar produzindo as mazelas, as doenças e até seus desencarnes antes da hora. Evidente que isso não se verifica
apenas na medicina, só fizemos como exemplo. Sustenta todo um corpo, todo um campo científico, boa parte da filosofia, inclusive das religiões. Sustenta, portanto, todas as relações. Felizmente, dentro de cada campo, começam-se a questionar esses pontos de vista já arraigados, de tal forma que o pensamento complexo encontra aí as suas fendas para tentar jogar mais luz nos reducionismos científicos. Contudo, este pensamento complexo que leva ao quântico não tem a pretensão de ser a verdade absoluta, o que seria um contrassenso devido a seus princípios, entre eles o princípio da incerteza, que será melhor abordado, que abordaremos melhor num outro momento. Agora nós vamos ler aqui um esboço que fizemos, que montamos a partir inclusive de um texto do nosso irmão Horácio Frazão, que é sobre o pensamento quântico. No linear a gente viu que ele tem a característica, um dos pontos fundamentais é ele trabalhar muito o binário, que é sempre um com relação ao outro. Não existe efeito sem causa, né? Na maioria, não existe. E na maioria das vezes é até um contra o outro. Ele tem a característica de uma estrutura rígida e é como se, inclusive, como o próprio texto aqui disse, nós não sofrêssemos as alterações do meio, que é o espaço, e do tempo, que é o tempo principalmente de cada um de nós. Nós não falamos só de tempo como o tempo 2019, 1800, 1500. Nós estamos falando do tempo cronológico e do tempo de cada um. Que cada um de nós é um tempo. Se nós relatarmos, não vamos pensar em relato, vamos pensar em proposta. Alguém nos traz uma proposta de um determinado trabalho e toma toda essa plateia e entrega aquele mesmo trabalho para nós todos. Cada um de nós vai ter um tempo com o qual nós necessitamos, primeiro, para absorver aquela ideia do trabalho, absorver a teoria do trabalho, estruturar uma prática. Isso vai permitir que cada um de nós tenha faça resultados diferentes, produtos, portanto, diferentes e em tempo diferente. Isso é o kairos dos gregos, que é o tempo de cada um. E nós, espíritas, trabalhamos esses dois tempos sempre ali, simultaneamente coexistindo. Vamos no pensamento quântico também numa forma de texto, não de aulinha de física. Ou de aulão, né? Porque aulão nós não temos nem condição de fazer. O pensamento quântico. Em suma, a mente humana teria uma capacidade profunda de influenciar na disposição das micropartículas atômicas ao redor de cada um de nós, no modo como tais partículas se comportam e como elas constroem a realidade de cada indivíduo com aquele indivíduo. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Nós, com a nossa vontade, com nossos objetivos, com nossas quantas de energia carregada de nós. Cada um de nós carrega a energia que produz com características pessoais. Ela é emitida, ela é produzida no nosso âmago, essa energia, e é dissipada, mas ela é dissipada com nossas características de valores. Ela não é dissipada de forma neutra. Ela não é neutra. Essa energia que dissipamos vai
entrar em contato com as partículas todas que estão aqui, inclusive cada um irmão nosso, mas também entrarão em contato e se somarão, e se combinarão com partículas atômicas, aí já vem partículas de selênio, de enxofre, de chumbo, de arsênio, de carbono, de sódio, de potássio e etc. E nesse processo combinatório é que nós vamos produzindo nossos próprios subsídios. Aí vem os subsídios também, né? Os subsídios bioquímicos, subsídios emocionais, afetivos, psicossociais, etc. Subsídios sociais, nesse processo de combinar, o tempo todo combinar. Então eu posso, por exemplo, fazer um nível de desentendimento com esta moça e ela ser a mínima influência na história do meu desentendimento. Porque eu posso ter sido exatamente quem, no processo combinatório, fui recolhendo elementos e combinando, e aquilo dando uma situação de desentendimento, onde eu captei um quantumzinho que ela forneceu e plasmei a figura dela no pacote que eu produzi. E ela fica sendo como a grande responsável, mas ela na verdade é apenas minimamente responsável, porque ela fez o seu quantumzinho lá de contribuição, mas ela não é o. No pensamento quântico, a gente vai por essa linha. Não é o, não é eu e ela. Nós duas nos encontramos no universo quântico, onde eu poderia ter me habilitado a lidar diferente no processo combinatório com ela. Ficou mais ou menos claro isso? Porque esse é um ponto básico e importantíssimo. Até mesmo porque o Espiritismo é o movimento, fruto de uma doutrina que por excelência é social. Ele há de ser sempre um movimento que esteja ajudando o homem a viver como sócio de uma sociedade da melhor maneira possível. Viver o seu social da melhor maneira. Nas suas relações com espíritos encarnados e desencarnados. Mas muito especialmente a grande proposta do Espiritismo nos qualificar para viver com os desencarnados. Desculpe, com os encarnados, porque os desencarnados é apenas uma consequência. A senhora pode falar um pouquinho sobre psicocinese? Eu posso influenciar no seu pensamento? O senhor pode influenciar desde que eu traga subsídios para te oferecer, para fazer o... Eu tenho que fazer, nós temos que combinar. Influenciar, se o senhor traz o pensamento da prostituição, vou prostituir a Nájila, e a Nájila não traz mais prostituição no seu arcabouço de prática, o senhor não vai conseguir espaço. Não há frequência. E sobre a hipnose? Em que sentido? O senhor quer saber a pergunta? Porque para a gente não sair do nosso foco aqui, nós podemos até trabalhar numa outra palestra, para ficar uma coisa melhor colocada. É um pouco de de influenciar no pensamento da outra pessoa, levar uma pessoa a... Não. A hipnose, a pessoa vai se utilizar de técnicas onde o senhor já foi o primeiro a querer ser hipnotizado. Vai sempre cair no nosso consentimento. O senhor pode olhar, vai sempre, em qualquer área que o senhor pegar, que o senhor se aprofundar melhor no raciocínio e na coisa da alma, entregar-se cerebralmente e, como alma, observar com essas duas grandes ferramentas juntas, o senhor perceberá que cai sempre
no autoconsentimento, portanto, no livre-arbítrio. Eu escolhi ser hipnotizada. Eu escolhi passar por aquele processo. Aí vai ser possível, porque eu já abri a porta e eu ofereço meus subsídios. Se eu não quiser, eu não serei. E não é só hipnose. A minha irmã frequentava uma cartomante que falava tudo, mas acertava, que era uma beleza. E eu dizia, eu vou lá com você um dia com essa mulher. Eu vou lá que eu quero te mostrar que você oferece o material para ela falar. Não faça isso, não faça isso, não faça isso com essa pessoa, não é isso. E ela, um dia, graças a Deus, conseguiu uma fenda no tempo. Ela tinha agendado, agende para mim que eu irei. Fiquei sentadinha lá fora e aguardando para ser atendida. Aí a senhora mandou dizer para mim que, mandou ela própria falar para mim, não, eu não vou nem atendê-la, porque eu não vou conseguir falar nada para ela. É uma leitura. Isso, assim, isso é mostrando para o senhor variáveis. Quando a gente tem visão linear, a gente cai nessas variáveis e as toma como verdades. É a mesma coisa, inclusive isso aqui a gente deixou para essa semana para falar de holografia na outra semana, que também cai aqui. Vou dar um outro caso vivido. Sentada num ônibus, uma senhora, ai, coitada, eu vejo uma senhora com você, com asma, com falta de ar, é sua mãe, né? Ela já morreu, mas ela está sofrendo muito no polissistema espiritual. Eu falei, de maneira alguma, ela está super bem no polissistema espiritual, não tem a menor condição de uma pessoa daquela estar mal. A senhora está vendo a forma holográfica dela, asmática, com bronquite em alto grau, não gostava de fitoterapia, não gostava de tratamentos naturais, enveredou por esse tratamento na medicina convencional e nesse processo ela só foi piorando até ter mesmo uma parada cardiorrespiratória, fazendo um processo de nebulização. Como eu cuidei dela, lidei muito com ela, a forma holográfica dela está aí comigo e a senhora está vendo. Mas quero dizer para a senhora que a senhora tem uma percepção maravilhosa de forma holográfica. A dos espíritos a senhora vai chegar a ter. Pode ficar tranquila, vai em frente na caminhada, já sabendo que isso que a senhora vê não é o espírito, porque ela vai estar saudável. Porque um espírito, quando se manifesta nesse cosmos maravilhoso, que ele traz todas as suas formas para apresentar, ao se manifestar, ele apresenta a melhor da última encarnação de preferência. Porque no mundo quântico, nesse universo quântico, ele foi compondo suas holografias e ele tem momento altamente energético, que é nós jovens, produzimos uma holografia boa, com uma energia boa, e é com ela que ele se manifesta. Pergunta se o irmão Leocádio se manifesta e apresenta a holografia dele com a febre terminal que ele teve, ele terminal com uma febre que na época nem conseguiu ser diagnosticada. Não, ele apresenta bonitaço, que é o momento de maior energia. Temos esse direito, inclusive, disso. Numa hipnose, você tem o direito de fazer, você escolheu. Você se entrega ao processo. Terapia de vidas passadas. A pessoa escolheu fazer uma visita a alguma coisa que Deus nos permite que esteja aqui guardadinha, onde nós nos consultamos silenciosamente, sem nem nos darmos conta que estamos consultando, em momentos de necessidade. Aí eu resolvo, eu vou marcar uma terapia de vida passada com o seu Traiaú, e ele vai me levar e eu vou embarcar, inclusive não só no embarque promovido por ele, mas um embarque que meu pensamento permite. E poderei trazer histórias
que não são as que eu mesma esperava. Então vamos lá para o pensamento quântico. Um dos princípios que coordenam nossa realidade, no nosso modo de ver, é o princípio da intenção. Nós somos verdadeiros sistemas ressonantes. Nós estamos livres para estabelecer ressonância com qualquer potencial. Isto é, quando nós focalizamos e sustentamos um pensamento, logo uma intenção, este pensamento é uma onda que nós emitimos que irá se correlacionar com o seu potencial correspondente, de forma quântica, ou seja, um quantum a quantum, essa relação. Da mesma maneira, a forma como nós pensamos, como nós nos posicionamos internamente, gera ondas que se propagam, estabelecendo ressonância com eventos plausíveis à realidade desta onda. Ficou claro isso do plausível? Não adianta eu peço a Deus, que é sabedoria, bondade, justiça e tal, a oportunidade de prejudicar a Ângela. Então eu estou primeiro me dirigindo a uma pessoa errada. Se eu quero prejudicar a Ângela, é melhor buscar Ana Maria, não Deus. E a Ana Maria vai dizer para mim, ah não, quer prejudicar a Ângela, vá você sozinha. Você vê que nem com ela resultou em algo, porque aquilo não é plausível ao universo dela mais. A minha proposta não é plausível. Mas se eu continuar insistindo, eu vou encontrar alguém que vai fazer ressonância e é capaz de se somar a mim para fazer o prejuízo à irmã. Não, assim não há certo ou errado, bem e mal na ótica universal quântica. Há a forma como nós nos percebemos e como nós percebemos a realidade. Isso determina o nosso ponto de manifestação e determina os desdobramentos com os quais teremos que nos administrar. Independentemente do reflexo na nossa realidade, nós teremos que assumir a responsabilidade, pois nós somos o epicentro de tudo que nós promovemos. Quando pensamos, estamos fabricando possibilidades, ondas quânticas que poderão se tornar tão prováveis ao ponto de estruturar, de produzir eventos e estruturar e produzir oportunidades para realizá-los. Ao focalizar um pensamento, ou seja, pensar de forma direcionada e persistente, nós ativamos o vínculo com qualquer potencial que ressone com o foco do tal pensamento. A pergunta é se o nosso pensamento, ao ser emitido, está embasado por um sentimento que promova a harmonia de fase com potenciais efetivamente promissores à nossa caminhada no bem. A nossa caminhada pelo bem e para o bem. Enfim, se o foco do pensamento é promissor ao melhor desempenho de nosso projeto reencarnatório, ao cumprimento de nossas missões, que são muitas, múltiplas, diversificadas, missões variadas. Esta é uma das chaves. O pensamento, que é quântico, isto é, traz a propriedade de colapsar o potencial quântico, precisa ser gerado a partir de um estado harmônico, um estado em que nós nos sintamos realmente parte, nos sintamos integrados ao universo, ou àquele universo, integrados ao bem, através de muito trabalho em prol de todos. É um estado suave, porém enérgico, sutil, porém determinante, por meio do qual nós emitimos a onda transformadora e a deixamos propagar
num verdadeiro fluir, um verdadeiro soltar. O pensamento quântico é a semente que eclode em uma nova realidade. É fruto da coragem, do esforço, do estudo, do trabalho profícuo, do aprender a ser, da possibilidade social em prol da mudança, da transcendência e da autotranscendência. Aí sim é o quântico para o bem. Nós somos, cada um de per si, a chave que poderá abrir as portas para uma nova realidade. Com relação ao nosso espaço, tudo começa e termina em nós. Somos cada um o quantum, o feixe de luz, o feixe de energia, ao mesmo tempo solitário, por sermos únicos, por sermos uma identidade única e por sermos livres, é o nosso livre-arbítrio. Então somos, ao mesmo tempo, um quantum solitário e, ao mesmo tempo, solidariamente atrelados a todos os demais. São nossos pontos de apoio. Sigamos, pois, nós todos, beneficiando a estrutura linear, que é uma administração no horizontal e na verticalidade, coordenadas cartesianas que são, sendo quânticos no modo de pensar, de querer, de agir. Sejamos, portanto, unidos em prol do bem, e assim estaremos, como os nossos orientadores espíritos desencarnados nos pedem, capazes de abstrair do outro apenas o que ele tem de melhor. Essa é uma das orientações do irmão Leocádio, né? Retirar do outro sempre o que tem de melhor. Mas aí, sobretudo, nós trouxemos essa chave aqui para que nós pudéssemos perceber que para a gente chegar à condição de poder estruturar um texto desse e, ao lê-lo, enxergar a verdade que está nele, efetivamente percebê-lo com a alma, com o cérebro, nós fomos tendo pilares que nos permitiram esse alcance. Se não formos cuidadosos, nós estaremos por aí, alguns escrevem nas redes sociais que o pensamento linear é o que sustenta as estruturas que fazem a divisão, a má divisão das riquezas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na verdade, não é nada disso, né? O pensamento linear, nós vínhamos num processo em que cada coisa que acontecesse, nós procurávamos, através do milagre ou do castigo, da fantasmagogia, a explicação. Isso era lá antes de Sócrates, de Platão e Aristóteles. Nós buscávamos a explicação, nós espíritas temos que sair disso, ainda não saímos, lastimavelmente, de enxergar quando as coisas estão difíceis, ou são situações difíceis de administrar, ou situações inclusive ligadas às intempéries da natureza, ficar dando explicações simplistas, como se estivéssemos antes de Aristóteles. Eu só coloquei Aristóteles, mas tem assim, a grande estrutura que é o Sócrates, está há 450 anos antes de Cristo. Ele está em 384. Ele estrutura o pensamento linear através de quê? Da capacidade de perceber que nós temos que, ao olhar um evento, uma coisa, seja lá o que for, uma pessoa, abstrair do todo o que nós precisamos avaliar, estudar, para fazer uma opinião a respeito e, inclusive, investigar mais e mais. Ele é dos primeiros a trabalhar na prática mesmo a abstração e trabalhar na prática mesmo o silogismo, que é a capacidade de alguém, dada duas situações, duas premissas,
Só com observação. Conseguir a partir das duas, tirar uma terceira que nós chamamos conclusão. Porque antes a gente concluía através de é Deus castigando, é Deus fazendo isso, é Deus punindo, é uma força que não é Deus, é o Satanás e etc. O silogismo já é um momento em que se pensa em, tá, você tem duas situações, vamos estudar as duas e vamos tirar uma conclusão, vamos avaliar. Agora, só um minutinho, só para a gente terminar o Aristóteles aqui. Ele já traz uma situação de pensar a respeito de esse ato, para que esse menino faça um ato, qual a potência que ele traz, ou qual a potência que eu ofereci a ele para ele ter a capacidade de fazer esse ato. Você vê que já é uma pessoa que pergunta. só com observação, né? E daí ele já consegue estabelecer um conceito de forma e matéria. Qual o nível de materialidade que eu tenho que dar a alguma coisa para eu fazer uma forma, para eu formatá-la em mim? Pois não, senhor. Outro grego, o Demócritos, como é que só com observação ele conseguiu estabelecer que existe a menor parte da matéria que é o átomo? Que é o átomo. Como? Sem instrumento. Sem instrumento, como? Sem, entre aspas, né? Não existia nada. Só com os tempo. Instrumentos cósmicos que estão aí Ele deduziu que no existia- extramental e ele era capaz de ler e fazer as deduções. Daí nós damos um grande salto. Os que estão aqui entre esses dois, a gente não fez o apanhado, não dava nem tempo aqui. Nós vamos já para a modernidade, que é o Descartes, já em 1596 depois de Cristo, que traz efetivamente o conceito, através da prática, de um racionalismo científico. Que até então não havia essa preocupação em construção do conhecimento. Construir mesmo. Você se objetivar em estudar, para conhecer, para buscar e para diagramar aquilo e deixar para a humanidade. O conhecimento, sim, sempre foi produzido, ninguém nega isso, mas essa objetivação de instituir racionalmente a busca pelo conhecimento, e ele é num período que a Igreja Católica é muito forte, não era dado a todos, por exemplo, o direito de ler. Os livros melhores não estavam dispostos para todos. A Bíblia era alguém que lia. Não sei se sabem que ainda agora, em 1950, no Vale do Jequitinhonha, o padre lia de costas para o público a Bíblia. E só podia ser em latim, né? E só podia ser em latim. Não podia traduzir em latim. Eu sei porque eu nasci em 52, a minha avó ainda era viva quando eu nasci, e ela contava para minha mãe que as missas, até aquele momento, o padre não deixava as pessoas lerem a Bíblia. Que a minha mãe um dia, analfabeta, mas quis que comprasse uma Bíblia para alguém ler para ela. E ela disse, não, que isso, não pode ler a Bíblia não, quem lê a Bíblia é a outra classe. O Descartes, ele reage contra essa história, ele rompe com isso e diz sim ao ceticismo, não esse ceticismo que a gente banalizou e a palavra cético virou não acreditar. O ceticismo que o Descartes quer instituir para nós e luta por colocar não acreditar sem estudar, sem conhecer, não acreditar sem avaliar. Esse é o ceticismo da proposta dele. Hoje uma pessoa chega e diz que é cético e você diz, tá, então você é muito estudioso. Não, eu não acredito até que eu veja. Então você não vai ver nunca, não vai acreditar nunca, porque a gente vê através do estudo e da dedicação.
Aí inclui yoga, meditação, reflexão, inclui o processo de estudar em si, de observar as pessoas, o mundo, a natureza e etc. Nesse sim ao ceticismo, esse Descartes já foi favorecendo para chegar a alguém que consegue ver o mundo como um relógio. Hoje, para nós, isso seria ruim, mas será que isso não foi ótimo para mostrar para nós que existem os movimentos rítmicos, que nós somos rítmicos, que o planeta tem ritmos, que o cosmos é ritmado e que nós tínhamos que buscar isso. Claro que os elementos que ele tinha para trabalhar isso era pouco, nossa mentalidade na época ruim, ele não conseguiu ir para um posicionamento que abrisse para o quântico, mas o valor em nível, inclusive, de ver o ritmo das coisas, porque quem consegue ver o universo como um relógio, especialmente está vendo que ele é ritmado, que ele tem toda uma ordem de grandeza no sentido das leis, dos acontecimentos e etc. Essa mentalidade aqui, com todos os demais contribuintes, permite chegar a Planck, que consegue trazer, ele já consegue estruturar uma equação. Você não falou quem era, o Isaac Newton. Desculpe. O que vê o universo como um relógio, vai está dizendo aqui que eu não falei quem é. É o Isaac Newton. Com essa mentalidade, graças a Deus, consegue chegar o nosso irmão Max Planck. Um dos melhores institutos de biologia molecular da atualidade, lá na Alemanha. O Max Planck, né? E ele é quem traz para nós o conceito de quantum. Consegue aprofundar no estudo da energia. Num primeiro momento não chama quantum. É Einstein quem batiza o que ele descobre, batiza o que ele traz de quantum. Tanto que é chamada de equação Planck-Einstein. Porque o Einstein parte do trabalho dele e vai fazendo a continuação. E os dois juntos muito tempo, porque olha, o Planck e Einstein chegou em 58, o Einstein chegou em 1979, ou seja, 1879, tinha o Planck tinha 21 anos, mas era um cara extremamente precoce. Com 21 ele já tinha feito muito mais do que muitos de nós aí já fez, com nossos 67. Os dois, graças a Deus, caminham aqui bem reencarnados. O Planck desencarna em 47, o Einstein em 1955. Eles tiveram tempo para trabalhar junto e trocar muita informação, não só do ponto de vista da prática mesmo, como encarnado, mas do ponto de vista de espíritos trabalhando dentro de uma mesma realidade. Com essas duas criaturas, assim, fruto do trabalho de mais essas duas criaturas, o nosso irmão Heisenberg consegue trazer para nós a teoria da incerteza, que abre mesmo para a física quântica. Porque até quando não há a teoria da incerteza, do ponto de vista de físico, trabalhando, que ele é matemático, físico, é físico e é filósofo. Então, até então, ficava muito fácil trabalhar em cima de certeza. Se a força do pensamento linear é grande hoje, imagina nesse período. O nosso irmão Heisenberg é que traz a questão da incerteza. Olha, tudo que você fizer, faça da melhor maneira possível, mas não fique assentado, pisado em cima de certezas absolutas, senão você se quebra.
A certeza não vai quebrar porque ela nem existe. Quem vai se quebrar é você. Ela vai. A certeza não existe, não tem como ela se quebrar. Mas nós nos quebramos na medida que, pus meu filho no mundo, minha família de médico, eles vão ser médico. Eu quero que meu filho case assim, quero que case assado. Na minha velhice eu quero não fazer nada. Quando eu aposentar eu quero só viajar. E vai com certeza. Né? No ano tal eu quero ter isso. Não, a gente pode ter projetos, objetivos, mas já sabendo que é dentro da teoria da incerteza. E esse movimento todo permitiu que nós estivéssemos aí à luz do pensamento quântico. E com muita fé em Deus haveremos de estar muito firmes, buscando avaliar as coisas na abertura que elas são, nas composições dinâmicas que elas são, e nós vamos estar nos investindo para oferecer o nosso melhor a nós mesmos e ao mundo, esperando um pensamento positivo, com muita fé, com muita esperança, o melhor. E o que vier, nós conseguirmos enxergar como o melhor no que diz respeito ao aperfeiçoamento do espírito. E às vezes são coisas duras. Sofreremos perseguições. E o espírito vai aprender muito com a perseguição. Sofreremos momentos de pressões sociais em família e vamos aprender muito. Sofreremos as questões de o que falamos ser mal interpretado. Aí a gente aprende a ter mais cuidado com o que fala, a medir mais as palavras. Sofreremos as questões de não conseguirmos nos alocar adequadamente nos nossos talentos. É uma possibilidade enorme na Terra. Não nos alocarmos efetivamente nos nossos talentos. Não conseguir efetivamente fazer o que gostaríamos de fazer. Não conseguirmos, mesmo com talento, com prontidão e etc., não encontrar a frente de trabalho que gostaríamos de encontrar e conseguirmos olhar para aquilo e dizer, pelo menos uma coisa eu tenho certeza, eu estou desenvolvendo uma área do meu cérebro que não estava bem desenvolvida, porque talento é isso. O espírito, com suas vocações, ter conseguido desenvolver áreas específicas do cérebro para fazer atuação em determinadas coisas. E eu estou tendo a oportunidade de desenvolver essa área. E eu vou firme nisso até que eu tenha condições de migrar para o que eu quero. Mas agora eu vou me dedicar a isso. Não vou me dedicar me acabando. Isso é o quântico. Conseguir enxergar a si mesmo como um quantum o tempo todo produzindo luz para se iluminar e viver onde está. E com muita fé em Deus, fazendo um relacionamento com as pessoas que nos gere paz. Nós somos carentes e ao mesmo tempo merecedores da paz. Nós precisamos produzi-la. E não vai ser de fora que ela virá. E pelo pensamento linear, nós esperaremos a paz de fora. Mas como que eu vou esperar a paz de fora se são 10 bilhões de sócios e cada um é um? Qual é o quantum de paz que esta moça produz? E qual é o quantum que esse rapaz produz? E qual é o que a Célia produz? São quanta compatível com o que eu busco? Mas se eu estiver produzindo dentro de mim a paz, eu estarei vivendo a minha paz. Cristo tem uma passagem que ele diz: viva a sua paz. Não espere pelo corpo. É em Paulo. Esse Roger Penrose é um dos físicos quânticos do momento
Graças a Deus está aí conosco. Ele reencarnou em 1931, está com 88 anos, trabalhando, é professor emérito de universidade, trabalhando ativamente num mundo onde aposenta as pessoas e elas logo se vão dos meios, e ele está aí, é um dos orientadores do Stephen Hawking. Stephen Hawking, aquele que adoeceu. Que viveu na cadeira de rodas. Ele é um dos orientadores desse rapaz e tem trabalhos dele maravilhosos. Dele eu nem vou falar porque eu tenho certeza que os senhores vão conseguir material, porque o nosso tempo também já se esgotou. Existe uma teoria do Stephen Hawking que ele diz que se a senhora queimar aquele livro ali, todas as informações do livro, ele estava nesse trabalho, ele poderia recuperar as informações. Recuperar as informações. Se a senhora botasse fogo naquele livro, ele poderia recuperar as informações que estão naquele livro. Maravilha, hein? É um dos trabalhos dele. Isso é para nos mostrar o que o Espiritismo trabalha como o extramental e a logoteca da humanidade. Nada se perde. Que nada se perde. E que nós todos estamos aí para chegar a esse padrão. Não é recolher, não é lembrar só o que está dentro de nós, registrado em células neuronais. É abstrair do cosmos todo esse livro, porque uma vez que ele foi feito, ele está aí. A gente conseguir retirar a informação de volta. A informação não se perde, né? Não se perde, São registros e eles permanecem, são eternos. Oi? Apesar de sábado que vem, Não tem.